Doutora, na rotina tão corrida que é, as telas acabam sendo uma ajuda. E as telas realmente fazem tão mal assim? As telas elas vão trazer alguns impactos, né, na vida de uma pessoa, em várias áreas do desenvolvimento dela. Então, a gente falando a respeito de crianças, né, que é o nosso objetivo aqui, então o primeiro impacto está na diminuição da interação social. Por exemplo, muitas vezes, usando bem esse teu exemplo, né, Lauren? No dia da gente tão corrido, a gente acaba dando a tela. Para quê? Para que a criança fique quietinha, para que a criança fique paradinha, para que a criança não mexa nas outras coisas enquanto você está fazendo a comida. E é isso que acontece. Então ela acaba, por exemplo, diminuindo a interação social, ela fica quietinha e ela não mexe em outras coisas. Com isso, a gente desloca a oportunidade, a necessidade dessa criança estar, por exemplo, desenvolvendo a motricidade dela. Então, por exemplo, ela está mexendo em coisas, né? Então, quando uma criança, por exemplo, pega uma tela, então ela fica lá e ela só fica apontando, né? Ela usa o dedinho só para apontar. Ela não está desenvolvendo, por exemplo, essa motricidade fina de pegar uma coisa na mão, de mexer numa massinha, de mexer numa textura, de aprender a montar, encaixar. Ela diminui, tu entende? Ela desloca esse período de aprendizagem e de desenvolvimento do corpinho dela. A visão, por exemplo, para a visão da criança se desenvolver, ela precisa, da visão de longe principalmente, ela precisa de distância. Então a criança precisa estar na rua para que ela veja longe e ela aprenda a enxergar longe. Quando ela não consegue enxergar longe, ela vai ter uma miopia, que é um vício de refração, uma dificuldade para enxergar de longe, que hoje a gente está vivendo uma epidemia de miopia. As crianças estão ficando míopes cada vez mais cedo e cada vez com mais frequência, porque elas não estão na rua, elas não estão desenvolvendo a visão de longe, elas só ficam perto da tela, né? Então, com essa tela muito próxima a elas. Então, essa é uma outra questão importante. Quanto mais proximidade, essas telas móveis, né? O iPad, o celular, então os tablets, joguinhos de mão, eles são mais danosos do que aquela televisão, por exemplo, que está um pouco mais longe. Na televisão, a gente ainda permite que eventualmente a criança esteja brincando com um bloco de montar, enquanto ela eventualmente assiste a televisão. Então, quanto mais eu restringo o movimento da criança, a interação da criança, a fala da criança com outra pessoa, o movimento da criança, mais impacto negativo eu tenho, entende? Então sim, ela vai trazer prejuízos. Quanto menor essa criança, maiores os prejuízos vão vir para ela. Então se eu tenho um bebê, por exemplo, a gente sabe que as telas nos menores de 2 anos ela é contraindicada. Por quê? Porque eu vou trazer um maior prejuízo, né? Então esse bebê ele não engatinha, esse bebê não explora o ambiente, não se arrasta, porque ele fica vidrado naquela telinha da televisão ou ali no celular. Nas telas, por exemplo, a criança quando assiste o desenho, que alguns pais trazem assim, ó, não, mas ele tá vendo o desenho fala inglês, mas eles falam entre os personagens, esse personagem não fala com essa criança, então ela não desenvolve a sua habilidade de comunicação. Ela entende que a linguagem é algo que acontece entre o pai e a mãe, entre o personagem do desenho e outro personagem, mas ela não dialoga com esses personagens, entende? Então ela vai diminuir essa interação e esse desenvolvimento de vocabulário. Então, há sim muitos prejuízos, né, na exposição especialmente frequente às telas e precoce às telas. Hoje, Lauren, não tem mais como fugir, né? A gente não vai fugir das telas. Então, por exemplo, muitas vezes uma criança menor de 2 anos, ela vai falar em chamada de vídeo com a avó, e isso é muito bom, né? Então a gente sempre, antigamente a gente falava muito assim, a tela é negativa. Hoje a gente tem que principalmente perceber o que essa tela está deslocando dessa criança, qual é o tipo de atividade que ela deixa de fazer porque ela está exposta há muito tempo às telas, que prejuízos ela já apresenta no desenvolvimento motor fino, no engatinhar, no caminhar, no andar, na linguagem, na comunicação, na interação social, e aí a gente vai percebendo que prejuízos eu estou trazendo para essa criança, entende? Então a gente vai perceber, né, que tipo de exposição é essas telas. Então eu tenho um bebê, sei lá, de 6 meses, de 1 ano, e ele fala em ligação de vídeo com a avó, isso é muito saudável e é aconselhável. Por que nesse caso, né? Porque ali eu tô falando com uma pessoa, então eu tenho uma interação com alguém numa velocidade normal. Essa avó tá falando com ele como você fala com ele, né?
uma velocidade de conversação normal, com um tempo de pausa frase. Então a vovó pergunta, como é que você está, né? Ai, que saudade, que grande que tá o meu bebê. E daqui a pouco o bebê vai lá e vocaliza e conversa com essa avó. Diferente daquele tempo do desenho, bem louco, né? Bem alucinado, que muda de cor, muda de cenário e traz assim um intenso prazer para o bebê por causa do intenso estímulo visual, intenso estímulo auditivo, e aquilo faz o bebê ficar vidrado, hipnotizado. Então, o que ele está vendo, qual é a idade dessa criança, o que está deslocando dessa atividade, e aí a gente vai começar a calcular os prejuízos, tá? E o que eu posso fazer no lugar da tela? Me dá algumas dicas aí. Porque às vezes a gente fala assim, né, mas eu fui obrigado porque eu não tive outra opção. Vamos lembrar, gente, que até alguns anos atrás as telas não existiam, né? E a gente criava as crianças, a gente tinha essas crianças conosco. Sem dúvida, hoje a tela faz parte do nosso dia a dia. Às vezes até, eu recebi recentemente até a pergunta de uma mãe que disse assim, às vezes eu levo o meu filho no trabalho comigo e eu acabo usando as telas, né? Então a gente vai tentar procurar outras estratégias. Por exemplo, livro, né? Então que a criança folheie o livro, que a criança desenhe, que a criança, por exemplo, tenha blocos de montar, quebra-cabeças. Então a gente tem outros tipos de atividade que vão sim poder estar ocupando o tempo e a criatividade dessa criança que não sejam necessariamente as telas, né? Isso vai ter que estar fazendo parte da rotina dessa criança. Então, desde bebezinho a gente está apresentando o livro, a gente lê para essa criança e aí a gente trazer essas opções para esses períodos. E lembrar que às vezes também é o momento do tédio, né? Do não ter o que fazer. E essa criança vai conseguir descobrir e inventar. Não sei se tu já teve essa oportunidade, Laurinha, talvez até trazer algum exemplo aqui para nós, mas, por exemplo, né, jogos de brincar. Então, vamos contar quantos carros vermelhos passam enquanto a gente está aqui no carro. Vamos conversar sobre animais que começam com A, quando a criança já está, né, alfabetizando. Vamos desenhar. Tem uns brinquedinhos que às vezes tem até em lojinha dessas assim de R$1,99, bem baratinhos, que a gente faz o desenho, daí você passa tipo como se fosse uma régua, né? E aí ele fica... É um tablet interativo, tipo um né? tablet, e tem alguns assim que até nem é como tablet mesmo, ele é mais simples assim, que é tipo uma lousa, né? Isso. Aí a criança desenha, daí tu passa assim, o desenho some, desenha de novo, então que traz a oportunidade de a gente fazer isso várias vezes. Então eu vou estar trabalhando motricidade, criatividade, né? Trazer a rotina ali, então de repente, vamos desenhar uma bola, vamos desenhar a mamãe, desenhar o papai. Olha que tipo de interação diferente de a gente simplesmente dar um desenho para essa criança, né? Não sei se vocês já usaram algum exemplo assim. Sim, a gente usa muito e eu acho que é importante também frisar, Tati, a importância da gente gastar tempo com aquela criança para ensinar ele a usar o tempo dele para isso sem a tela, né? Porque é difícil tu simplesmente dizer, você não vai assistir desenho, mas se vira sozinho, né? Mas a gente ter ali o brinquedo para oferecer, ensinar ele a brincar com aquele brinquedo, para ele entender que aquilo é mais legal do que a tela, tem suas recompensas, né? Sim. A criança não vai reproduzir o que ela não está acostumada a fazer, né? Então, por exemplo, não tem como eu trazer o meu filho para o trabalho e ele não sabe brincar sozinho, ele nunca folheia um livro, ele nunca monta um quebra-cabeça, ele nunca faz nada, ele nunca tem a oportunidade de lidar com o tempo livre. O tempo inteiro a gente está trazendo para essa criança uma atividade, o que fazer, recompensa, prazer, está sempre enchendo essa criança do que fazer. Ele nunca trabalhou o tédio e de repente ele vem para uma sala de espera do consultório ou para o seu trabalho, ou ele tem que esperar um ônibus, ou ele tem que esperar numa viagem de carro mais longa e aí a gente espera, por exemplo, que ele vai aprender a se regular sozinho. Não vai, né? Então isso vai ter que ser uma coisa já experimentada, já treinada para que isso possa começar a acontecer. Devagarzinho, né? Então a gente vai fazer sempre o nosso melhor possível, mas entender que existem opções e que essas opções vão exigir alguma dedicação e uma participação da gente, né? A tela, a facilidade dela para nós adultos é que ela teoricamente não exige a nossa participação, porque ela ocupa muito a criança com um intenso estímulo, intensa
intenso prazer, intensa dopamina no cérebro da criança. Isso acho que era interessante a gente falar nesse vídeo, né? Quando a gente tem estímulos visuais, desenho, um joguinho, o que acontece dentro do nosso cérebro? Ele é inundado de um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor, ele é responsável por nos trazer uma sensação de prazer, de recompensa, de satisfação imediata. E a gente gosta disso. Outras situações que a gente tem o cérebro inundado com dopamina, por exemplo, quando a gente faz uma compra, né? Então nós já experimentamos isso, a gente compra alguma coisa, essa sensação desse prazer. Quando a gente come uma coisa gostosa, quando a gente tem, por exemplo, uma relação sexual, quando uma pessoa que é tabagista fuma, quando um homem, por exemplo, vê carro de corrida, eletrônicos, isso traz para eles mais dopamina no cérebro masculino do que, por exemplo, uma placa escrito assim, promoção. Isso costuma trazer no cérebro feminino muita sensação de prazer, de uma loja, ou manequim, prova de roupa, comprar mais uma coisa, isso traz para nós essa sensação de prazer. Então, esses momentos, eles inundam o cérebro da gente com essa sensação. E isso acontece com a criança. Só que a criança, ela tem uma dificuldade enorme de adiar a recompensa. Ela quer imediato. E a gente quer de novo, e a gente quer de novo. Igual com açúcar, igual com cocaína. Então, hoje a gente fala que o vício digital, a dependência digital, essa dificuldade de desligar o celular, de desligar o joguinho do seu filho, quando a gente percebe que ele não desliga, ele já começa a gritar, ele chora, são os sinais de dependência digital, né? Sinais de que ele precisa de novo de dopamina e que para isso ele precisa de mais tempo de tela, de mais estímulo, e quando a internet desliga ele fica desesperado, cadê a internet? Mamãe, tem internet? Às vezes, Laura, eles são pequenininhos, né? E a gente já vê eles, acabou a internet, porque eles querem um joguinho online que acabou sem passar. Então, nós precisamos perceber isso. E quando eu vejo sinais de dependência digital, sinais de que meu filho não sabe ficar offline, sinais de que meu filho não sabe desligar o celular, que ele já fica irritado, ele já chora. Então eu estou percebendo sinais de dependência e aí eu percebi que ele não está só fazendo mal, ele está fazendo muito mal para minha criança. Abra os seus olhos, perceba as suas rotinas, perceba onde que você está tendo prejuízo e procure encontrar essas estratégias. Se vocês usam algo diferente, traz aqui de dicas no nosso vídeo para a gente estar compartilhando. Com certeza outras famílias vão ler os comentários, talvez vão encontrar aqui para si também uma estratégia que podem estar usando e vai ser muito legal para essa casa, né? Então vamos conversar mais sobre isso, porque os reflexos têm sido muito grandes e os impactos têm sido muito negativos. Proteja a sua família.